Beleza, galera? Nessa primeira videoaula de Java para newbies, a gente vai aprender como fazer aquela configuração inicial para conseguir programar em Java. Primeiro passo, nós precisamos de um kit de desenvolvimento Java. Em inglês, a gente chama de Java Development Kit, JDK, para download. Aqui nós vamos colocar no Google, né, maneira mais fácil, JDK, download, que ele vai mostrar para você aonde você encontra. O desenvolvedor oficial do desenvolvimento Java é a Oracle, então a gente tem aqui o site oficial deles. Já tem o linkzinho embaixo que eu já cliquei anteriormente. Eu vou clicar novamente. Ele vai carregar essa pasta aqui, essa página na web. Primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar o contrato da licença. Próximo passo, a gente precisa descobrir qual kit de desenvolvimento a gente precisa. No meu caso, eu preciso do Windows 64 bits. Se você não sabe se seu sistema operacional é baseado em 32 ou 64 bits, no Windows você pode pressionar a tecla da bandeirinha do Windows mais pause break, que ele mostra para você se o seu sistema operacional é de 64 ou 32 bits. Fechando aqui, eu já fiz o download, eu não vou fazer novamente, mas se você não fez ainda, basta clicar nesse linkzinho aqui do lado. Próximo passo, tendo instalado, feito o download e instalado o JDK, a gente precisa de um ambiente para desenvolver. O ambiente que eu vou usar nas aulas é o NetBeans. Se eu preciso do NetBeans, eu vou usar o Google novamente. NetBeans, opa, errei ali. Beans download. Muito fácil também. A gente vai clicar no link aqui de download. Ele vai carregar a página com algumas opções. A gente vai começar do básico, então o que a gente precisa é o padrão. Aqui a gente consegue visualizar Java SE. Esse SE significa Standard Edition. Então é o Standard é padrão em inglês, Edition é edição em inglês. Então é a edição padrão que a gente precisa. Basta clicar nesse linkzinho para download e fazer a instalação. A instalação é muito simples, ele vai fazer algumas perguntas para você, como se pode atualizar automaticamente, para você aceitar o contrato de licença, e se pode coletar dados anônimos quando você estiver utilizando. Ok, feito isso, ó, eu tenho o download dos dois aqui na minha área de trabalho. Primeiramente a gente instala o kit de desenvolvimento e após isso o IDE, né, o NetBeans, que é o nosso ambiente de desenvolvimento. Então IDE significa, é uma sigla, né, é Integrated Development Environment, ou seja, ambiente de desenvolvimento integrado. É como se fosse um bloco de notas muito avançado que faz tudo para você. Tem controle de diretórios, spell check, ele mostra para você onde você, se você digitou alguma coisa errada em tempo real. Ele executa para você o programa, cria arquivo, cria pasta. Ele é muito simples de usar. Eu já tenho tudo instalado, então primeiramente a gente instala o JDK, depois que terminar a instalação a gente instala o NetBeans. Com o NetBeans instalado, eu vou executá-lo aqui, 2 cliques. Esperamos um pouquinho. Agora a gente vai fazer o primeiro programa Java, a não ser que você já fez no programa Java anteriormente. Esperar mais um pouquinho. Só mais um minuto. Mais um minutinho, senhor. Ok, carregamos aqui a primeira tela do nosso ambiente de desenvolvimento. Então, NetBeans é o nome dele. Ok, a tela de vocês pode estar um pouquinho diferente da minha. Eu já usei uma vez nessa instalação. Eu acho que se você abre pela primeira vez, apenas essa tela está aberta. Então eu vou usar esse menu superior, que deve ser semelhante ao de vocês. Então eu venho aqui em arquivo, a gente vai criar nosso primeiro programa. O NetBeans trabalha com projetos, então a gente precisa criar um projeto. Primeiro passo, então, vem em arquivo, novo projeto. Olha, você tem o atalhozinho aqui do lado, Ctrl mais Shift mais N. Eu vou clicar no botão
e essa tela aqui carregará. A gente vai usar o padrão do Java. A princípio a gente vai usar a classe simples, tudo muito básico para que seja fácil de entendimento. Então ele já veio selecionado aqui o correto que eu preciso, que é Java, na pastinha Java, do pacote Java e uma aplicação Java. Ok. Próximo passo. Agora a gente escolhe aqui o nome do projeto. Eu vou chamar de meu primeiro projeto. Joia. Aqui embaixo ele carregou para você esse checkbox aqui. Eu não quero usar isso porque eu quero criar a classe principal automaticamente. Se a gente já estivesse familiarizado com a interface, a gente poderia manter isso marcado e ele já criaria um pacote e uma classe para você começar a programar. Vamos fazer da primeira vez manualmente. Então eu vou desmarcar essa caixinha, ele não vai criar isso daqui para mim, vai criar só um diretório para o meu projeto. E eu vou dar finalizar. Joia, agora a nossa tela deve estar muito semelhante. Então aqui do ladinho, na esquerda, temos a árvore de diretório do meu projeto. Ele vem aqui, né, xicarazinha de café. Joia, o que a gente tem aqui? Abre o nozinho, a gente tem pacotes de código-fonte e bibliotecas. O NetBeans, o Java e qualquer outro ambiente de desenvolvimento que você for usar, divide as suas classes, os seus arquivos em pacotes. A gente não vai aprofundar nisso por enquanto, a gente vai apenas usar esse diretório. Para o Java, o pacote pode ser usado como segurança, a gente pode atribuir níveis de segurança diferentes. Para o Windows, que você vai ver no seu diretório do Windows, a gente vai ter umas pastinhas com o nome que a gente colocar aqui. Esse pacote default aqui, default é padrão mais uma vez, é um pacote, é como se você não tivesse nenhum pacote. Então a gente vai criar um pacote, você vai mudar um pouquinho, a gente vem aqui, clica no botão direito. Na verdade tanto faz você clicar aqui ou aqui ou aqui, ele vai abrir um menu muito semelhante. Então eu vou clicar aqui para a gente mostrar aonde a gente está trabalhando, né? Então eu vou clicar aqui com o botão direito, eu vou abrir o botão novo e vou criar um pacote para o Java, pasta para o Windows. Nesse pacote eu vou apenas dar um nome para ele. Joia. Por padrão, convenção de programadores, a gente cria pacotes com a primeira letra minúscula. Se você criar com a primeira letra maiúscula, ele vai funcionar normalmente. Não é boa prática de programação. Então eu vou deixar aqui no nome do pacote e vou colocar minha classe. Opa, dislexia, classe. Joia. Então vamos colocar um pouquinho diferente, né? Minha primeira classe. Então a gente tem aqui a primeira classe, eu vou dar o finalizar, ele criou para mim, ó, minha primeira classe aqui, um pacote. Ele está cinzinha porque ele está vazio, quando a gente adicionar alguma coisa aqui, ele vai ficar amarelinho como um pacote mesmo. Próximo passo, criar a primeira classe. Então esse é um pacote, botão direito, dentro do pacote, novo, e a gente tem algumas opções aqui. Eu posso criar uma pasta, um pacote, uma classe, ou para a classe que eu quero. Então eu vou selecionar classe Java, eu vou chamar ela de minha primeira classe. Ok, novamente. O pacote usa a primeira letra minúscula por padrão. A classe é o contrário, ele já colocou aqui para você um exemplo. A gente chama isso de camel case, primeira letra maiúscula. Quando a gente mudar a palavra, a gente adiciona a letra maiúscula novamente. Então a gente vai fazer um exemplo aqui, né? Então, primeira classe. Legal. Então, novamente, primeira, próxima palavra. Eu não posso dar espaço, acho que o programa já reclama. Não, o nome da classe não é válido, porque a gente não pode colocar espaço no nome da classe. Mas a gente pode usar esse camel case aqui para orientar. Boa prática de programação, boa prática de nomear arquivos. Terminando isso, finalizar. Ok, aqui temos aqui no diretório, temos o projetinho. Nos pacotes temos o pacote que a gente criou anteriormente. E dentro do pacote temos a primeira classe. A primeira classe é essa daqui que está aberta. Ele pertence, olha aqui, pacote. A gente vai trabalhar com essas palavras reservadas aqui mais pra frente. A gente não vai abordar isso a princípio. Então o que temos aqui? Basicamente, o nome do pacote, então, ó, package, pacote em inglês, e aqui alguns modificadores que não vamos se preocupar por enquanto.
Vou quebrar no espacinho aqui porque é aqui que a gente vai trabalhar. Então, na maioria das linguagens de programação, nós temos um bloco de código, a gente começa o bloco e ele começa a partir de uma chave e termina em uma chave fechando. Então, tudo que estiver dentro desse bloco aqui, tudo que estiver entre essa chave e essa chave, está dentro desse bloco aqui. Olha só que legal. Quando eu clico aqui, vamos clicar aqui, eu vou clicar aqui. Olha só a diferença, tá vendo? O cursor, ele está mostrando, ele vem nessa coluna aqui quando eu clico aqui. Quando eu clico aqui dentro, ele vem nessa coluna direita. Boa prática de programação também é, quando você está dentro de um bloco, você indenta o código para a direita. Nada mais é que você aperta a tecla Tab uma vez, que ele vai indentar para a direita. Significa, outro programador vai olhar o seu código e vai identificar que o código está dentro de um outro bloco. Então, o que eu digitar aqui pertence a esse bloco que vai daqui até aqui. Joia. Tendo isso esclarecido, lembrando que se eu digitar aqui, se eu digitar aqui na frente, vai funcionar? Vai funcionar. Se outra pessoa olhar, pode achar esquisito ou pode ter mais dificuldade de entender o seu código. O código simples não terá esse problema, que é o que a gente vai fazer hoje. Por padrão, quando a gente começa uma linguagem de programação, é legal você criar aquele primeiro programa. Então, o primeiro programa estará aqui dentro. Em Java, a gente precisa do arquivo, que é a classe, que é esse daqui, ó, primeira classe.java, e um método principal. Em outras linguagens de programação também temos um método principal, em Java não é diferente. O método principal, ele é compridinho para digitar aqui, mas o NetBeans ele facilita para a gente completar, ele autocompleta algumas coisas. Por exemplo, se eu digitar aqui, ó, pub, e dar Ctrl barra de espaço, olha só, ele chamou o método principal. Quem já sabe como que é principal em inglês vai ter facilidade porque aqui está escrito main, então é o main. Esse método principal, não vamos nos preocupar com os modificadores por enquanto, o método principal é o main. Então, se você der um enter agora, ele vai colocar para você, ó, essa é a sintaxe do método principal, não vamos nos preocupar com isso a princípio, mas a gente precisa saber que o que vai rodar, o que vai executar no programa é o que estiver entre essa chave do método principal e essa outra chave fechando no método principal. Ok. A princípio, o que a gente precisa saber, que é importante saber nessa primeira aula, é que o que vai rodar no meu programa é o que está aqui dentro. Joia. Vamos começar então, né? Vamos imprimir alguma coisa na tela, eu acho que é legal. Então nós temos o objeto de saída ou entrada padrão, que é o system. O sistema, ponto, a sintaxe dele é essa. Então, objeto, que na verdade geralmente são classes, começa com a primeira letra maiúscula. Como se eu estivesse chamando o meu primeira classe, só que estou chamando esta classe do sistema, que já vem na API do Java quando você instala o JDK. Então eu vou chamar system.out, out, fora, né, saída, ponto, print. Joia. Então print é imprimir. O que a gente vai fazer aqui é imprimir na tela. Ele já está reclamando, enquanto eu não terminar a sintaxe inteira corretamente, ele vai ficar reclamando para mim. O que ele está falando para mim? Ó, espera ponto e vírgula. A gente vai falar sobre isso. Está escrito ali, ó, ponto e vírgula, parece um emoticon, mas é apenas um ponto e vírgula entre aspas simples. Joia. Então a sintaxe é essa: system.out.print. E a gente vai precisar aqui agora completar essa sintaxe com abre parênteses. Então o print é um método. A gente vai falar sobre declaração de método mais para frente também. Se a gente terminar aqui com ponto e vírgula, ainda não, mas se eu colocar um ln aqui, ele aceita. Então vamos começar do mais simples e a gente vai incrementando isso daqui. Só o print sem o ln, ele imprime na tela. Legal, resolve um problema. O ln significa line. Resolve outro problema. O que ele faz? Ele imprime alguma coisa na tela e quebra uma linha. A gente vai fazer um exemplo prático para vocês verem a diferença. Aqui dentro eu preciso colocar alguma sequência de caracteres. Para eu escrever uma string, um texto, uma sequência de texto, eu posso colocar aspas duplas aqui e digitar dentro. Então eu vou colocar aqui olá mundo. Joia. Vou colocar o print ln aqui da maneira que está e vou dar o play.
Isso pode acontecer algumas vezes. Ele não reconheceu essa classe principal aqui, então ele não está dando nada para você selecionar e executar. O que a gente pode fazer aqui é salvar. Eu vou apertar aqui Ctrl mais S, ou você pode vir aqui nos disquetezinhos e tentar rodar novamente. Agora ele encontrou. Lá no meu pacote, minha primeira classe, dentro do pacote, primeira classe. Então, primeira classe, dentro do pacote, minha primeira classe. Classe e pacote. Joia. Agora nós podemos dar o play aqui. Vamos dar o play. Legal. A gente tem aqui a saída do NetBeans, que é esse espacinho aqui embaixo. Ele imprimiu aqui na tela, para mim corretamente. Olá mundo. Eu poderia adicionar aqui alguns caracteres e a gente veria a diferença. Eu coloquei uma exclamação, coloquei uma exclamação só. E vou dar o play novamente. Legal. Olá mundo. Ok, então a gente imprimiu e quebrou uma linha. Aqui a gente não consegue ver que a gente quebrou uma linha porque tem pouco texto. Então eu vou fazer diferente. Eu vou adicionar mais um system.out.println e vou escrever mais alguma coisa. Olá mundo, como vai? Joia. Então eu agora vou dar o play novamente. Beleza. Carregou. Olha lá, legal. Então o que ele fez? Ele imprimiu o Olá Mundo, aí ele quebrou uma linha e imprimiu a segunda linha, que é o como vai. Joia. Mas e se eu não tivesse o LN seria diferente? Vamos fazer o teste agora. Então, lembrando que no final da maioria das linhas de código, a gente precisa colocar o ponto e vírgula para dizer que aquela linha terminou. A não ser que a linha tenha, por exemplo, uma chave que feche em outro lugar. Então tenha conteúdo dentro. Joia. Então o que a gente fez aqui? Imprimiu Olá Mundo, quebrou uma linha com LN e imprimiu uma nova linha. Ok, vamos fazer um teste agora. Vamos tirar o LN daqui e dar o play novamente. Olha só, a gente consegue ver a diferença. Olha só, Olá Mundo não quebrou linha, porque a gente não tem o LN, e como vai na linha de baixo. Então a gente consegue escrever linhas separadamente e imprimir elas juntas. Agora faça alguns testes por vocês mesmos, imprimam alguma coisa na tela e a gente se vê na próxima aula.